Olá pessoal, a dica de hoje diz respeito à sentença. Vamos falar do princípio da correlação ou da congruência e em seguida vamos fazer uma ligação, uma ponte para emendatio libelli, mutatio libelli. Pelo princípio da correlação ou da congruência, o juiz deve se limitar àquilo que foi pedido na acusação, ou seja, a sentença deve refletir aquilo que foi pedido, porque o juiz não pode julgar nem além, nem aquém e nem fora do que foi pedido. Não pode julgar nem ultra, nem citra e nem extra petita. Porém, pode acontecer, por exemplo, de um Ministério Público narrar um determinado fato e o juiz não concordar com a classificação jurídica do fato. O que fazer? Por exemplo, o Ministério Público narrou que fulano subtraiu para si um automóvel com emprego de arma de fogo, mas pediu a condenação do réu nas penas do furto. Pode o juiz condenar no roubo ou viola o princípio da correlação da congruência? Pode sim condenar e não viola. É aqui que a gente fala em emendatio libelli e em seguida de mutatio libelli, ok? Então, o que acontece na emendatio libelli? Acompanhe comigo aí na tela. Emendatio libelli. Ao pé da letra, emendatio, emendar, libelli significa libelo, que significa acusação. Então significa o quê? Corrigir a acusação. O que acontece na emendatio libelli que tem fundamento legal no artigo 383 do CPP? O fato provado é o fato que foi narrado. Não ocorre problema aí. Sabe qual é o problema? Na classificação jurídica do crime, na capitulação jurídica do crime. Nessa situação, o juiz pode corrigir a classificação jurídica do crime? Pode, sem nenhum problema. Então, no nosso exemplo, vai poder o juiz condenar no roubo? Sim, vai poder, porque a classificação jurídica do crime é que está equivocada, ok? Bem, e qual seria o fundamento para a gente dizer que o juiz pode condenar? Por que o réu não procede o argumento do réu no sentido de que viola o princípio da correlação da congruência? Porque o réu se defende dos fatos e não da classificação jurídica dada ao crime. E aí não confundam com mutatio libelli. Vejam, mutatio libelli, ao pé da letra, vai significar o quê? Mutatio libelli, mudar o libelo, mudar a acusação. Tem fundamento legal no artigo 384 do CPP. Nessa situação, o fato que foi provado é diverso do fato narrado. Os fatos são diferentes. Por exemplo, o Ministério Público narrou que fulano subtraiu para si um automóvel e pediu a condenação dele nas penas do furto. Tem algum erro, algum equívoco? Não. E qual é o problema? O problema é que na instrução criminal foi ouvir uma testemunha, a testemunha disse que viu quando o sujeito colocou uma arma de fogo na cabeça do motorista para ele sair do carro. E ele levou o carro. Ora, de fato aconteceu o quê? Um roubo. Um roubo. Então nessa situação, vai poder juiz condenar no roubo? Poder pode, desde que aplique o quê? A mutatio libelli. Qual é a consequência disso? Na mutatio libelli, vai precisar então o aditamento da ação penal. E vai precisar abrir vistas à defesa. Algo que não é preciso na emendatio libelli. Na emendatio libelli não precisa. Não precisa aditar a ação penal e abrir vista à defesa, porque o réu se defende dos fatos. Aqui na mutatio libelli os fatos são outros, então é preciso, ok? Aditar a ação penal e abrir vistas à defesa. E por último, momento processual para fazer emendatio libelli, para fazer mutatio libelli, qual é? É na sentença. É na sentença. Não é no ato de recebimento da ação penal. Como regra, existe exceção. Então, duas exceções para que mude a classificação jurídica no ato de recebimento da ação penal. Quando é para beneficiar o acusado ou quando é preciso tratar de temas de ordem pública. Por exemplo,
para definir procedimento, para definir competência, e aí seria possível, no ato de recebimento da ação penal, mudar a classificação jurídica do crime. É isso a nossa dica de hoje.